1968, nos desertos dourados dos Emirados Árabes Unidos, nascia uma das maiores potências do futebol árabe, o Al Ain Futebol Clube. Local, em cidade de Al Ain, situada no Emirado de Abu Dhabi. Uma região marcada por tradição, cultura beduína e uma paixão crescente pelo esporte mais popular do planeta, o futebol. Tudo começou quando um grupo de jovens locais, estudantes entusiastas do esporte, retornou do exterior, especialmente do Egito, trazendo na bagagem mais do que diplomas, traziam o sonho de fundar um clube de futebol moderno na cidade. Com o apoio do Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, então príncipe herdeiro de Abu Dhabi, esse sonho começou a ganhar forma. O nome escolhido para o time? Um tributo direto à cidade que o viu nascer em Al Ain, que em árabe significa a fonte, ou o olho. Em outubro de 1968, o clube foi oficialmente fundado. Sem estádio próprio, sem estrutura, mas com muita vontade. Os primeiros treinos aconteceram em campos improvisados, muitas vezes em terrenos de areia, sob o calor escaldante do deserto. Os uniformes eram simples, mas o espírito era gigante. O Al Ain começou disputando amistosos contra times locais e do Golfo, já mostrando seu estilo ousado e organizado em campo. Era o primeiro passo de uma jornada que, décadas depois, levaria o clube a conquistar a Ásia e o coração de milhões. 1968 foi só o começo. Mas foi ali que nasceu a alma vencedora do Al Ain FC. 1969, um ano de construção, superação e identidade para o jovem Al Ain Futebol Clube. A cidade de Al Ain ainda era modesta, mas o clube começava a ganhar notoriedade. Agora com sua fundação consolidada, a diretoria e os jogadores, quase todos voluntários e amadores, focavam em um grande objetivo, organizar o Al Ain como um time competitivo, respeitado e duradouro. A estrutura seguia precária. Muitos dos treinos aconteciam em campos de areia batida, com balizas improvisadas, e os jogadores, em sua maioria, mantinham empregos paralelos. Alguns eram estudantes, outros militares ou trabalhadores locais, todos unidos pela paixão ao futebol. Em 1969, o Al Ain passou a disputar mais amistosos, principalmente contra times da região de Abu Dhabi e também do vizinho Oman, além de partidas contra seleções militares e equipes escolares. Esses confrontos foram fundamentais para fortalecer o entrosamento do grupo e elevar o nível técnico da equipe. O destaque estava na dedicação dos dirigentes e no apoio crescente da comunidade. Figuras locais influentes começaram a se aproximar do clube. Pequenos comércios ajudavam com bolas, chuteiras e até transporte. E foi nesse mesmo ano que surgiram os primeiros planos para um campo mais estruturado, impulsionados pelo crescente interesse da população de Al Ain. O clube não era apenas um time, estava se tornando um símbolo da cidade. As arquibancadas ainda eram feitas de pedras e areia, mas o orgulho era gigante. O Al Ain, em 1969, deixava de ser apenas uma ideia para se tornar um projeto real e inspirador. O sonho seguia vivo, e o deserto começava a florescer, com futebol, paixão e futuro. Em 1970, o Al Ain Futebol Clube dava mais um passo importante rumo à sua consolidação. 3 anos após sua fundação, o clube começava a ganhar estrutura, respeito e identidade própria. Em campo, o Al Ain já era conhecido por seu estilo aguerrido e disciplinado. As partidas amistosas, que seguiam como principal foco do clube, se tornavam cada vez mais disputadas. O time enfrentava adversários de Abu Dhabi, Dubai e até equipes militares com tradição no futebol da região. Fora das 4 linhas, o clube começava a atrair jovens talentos locais. Garotos da cidade viam no Al Ain uma oportunidade de representar seu povo e seus bairros, jogando com orgulho e dedicação. Era o embrião das futuras categorias de base. Foi também em 1970 que surgiu o primeiro esboço de um campo próprio mais estruturado. Com a ajuda de voluntários, comerciantes e apoio informal do governo local, o clube passou a contar com um campo de terra nivelada, cercado de forma rudimentar, mas que já servia como símbolo de progresso. O público crescia. A cada jogo, mais e mais moradores de Al Ain vinham assistir. Sentavam-se no chão, levavam tambores e entoavam os primeiros cantos que ecoariam por décadas. E ali, em meio ao deserto, começava a se formar a cultura torcedora do Al Ain. Não era apenas futebol, era orgulho local, era identidade em construção. Em 1970, o Al Ain não era mais apenas um time de amigos. Era um clube com alma, com raiz e com futuro. E mesmo sem títulos, já era campeão nos corações da cidade. 1971, um ano histórico não só para o Al Ain Futebol Clube, mas para toda a região. Era o nascimento dos Emirados Árabes Unidos, uma nova nação surgindo no deserto, e o Al Ain estava lá, acompanhando essa transformação de perto.
Em 2 de dezembro de 1971, 7 Emirados se uniram oficialmente para formar um país. E naquele mesmo momento, os clubes de futebol da região também vislumbravam uma nova era para o esporte. Para o Al Ain, isso significava novas oportunidades, mais visibilidade e um caminho claro para se profissionalizar. Ainda jogando partidas amistosas, o clube passou a disputar confrontos mais organizados contra equipes de outras cidades, como Dubai, Sharjah e Abu Dhabi, em um embrião do que viria a ser o futebol nacional. Foi nesse contexto que os dirigentes do Al Ain começaram a discutir algo inédito, a profissionalização futura da equipe. Reuniões com autoridades esportivas do novo país, busca por uniformes oficiais, contratação de treinadores com experiência, os planos saíam do papel. Dentro de campo, o time começava a se destacar. Jogadores como Ahmed Abdullah e outros jovens talentos davam forma ao estilo do Al Ain, um técnico, veloz e com garra, a cara de uma cidade que crescia junto com o clube. O campo improvisado agora já contava com arquibancadas de madeira e pequenas melhorias. Pouco a pouco, a estrutura se aproximava de algo mais profissional. E a torcida? Mais apaixonada do que nunca. Em 1971, o Al Ain deixava de ser apenas um clube de bairro para se tornar um símbolo de uma nova nação. E com o surgimento dos Emirados, nascia também a ambição do Al Ain de se tornar um gigante do futebol árabe. 1972, o Al Ain entrava em um novo capítulo, e agora, o sonho começava a ganhar forma profissional. O clube, fundado apenas 4 anos antes, vivia uma transformação acelerada, impulsionada pela recente formação dos Emirados Árabes Unidos e pelo crescimento da cidade de Al Ain. Neste ano, o futebol nacional ainda estava se organizando. Não existia uma liga formal, mas o Al Ain já se posicionava como um dos clubes mais promissores da região. O time participava de torneios regionais e amistosos cada vez mais competitivos, enfrentando adversários como o Al Ahly, o Al Wasl e outras equipes de Abu Dhabi e Dubai. E foi em 1972 que o clube tomou uma decisão estratégica, em convidar técnicos estrangeiros para ajudar a profissionalizar os treinos. Um dos primeiros treinadores com experiência internacional começou a implantar métodos mais táticos, posicionamento, treinos físicos regulares e esquemas modernos. Era o início de uma nova mentalidade no futebol local. Fora de campo, a diretoria seguia trabalhando com afinco. Apoio de comerciantes locais, encontros com autoridades esportivas, principalmente, envolvimento da comunidade, que via no Al Ain um símbolo de orgulho e união. As arquibancadas já recebiam centenas de torcedores em dia de jogo. Homens, crianças, famílias inteiras se reuniam para ver aquele time de roxo e branco representar a alma de sua cidade. Os planos para a construção de um estádio oficial ganhavam força. A ideia de um clube estruturado, com sede, centro de treinamento e categorias de base, já era discutida nos bastidores. Em 1972, o Al Ain não era mais só um clube em crescimento. Era uma ideia de futuro, um projeto de grandeza, e uma promessa de glória para o futebol dos Emirados. Em 1973, o Al Ain Futebol Clube dava mais um passo ousado em direção ao profissionalismo. A cidade crescia. O país ainda engatinhava. Mas o futebol já era parte da identidade nacional. E naquele ano, pela primeira vez, o Al Ain participava de um torneio regional semi-oficial que reunia clubes das cidades mais importantes dos Emirados. Um campeonato que, apesar de ainda não regulamentado como Liga Nacional, serviria como ensaio para o que viria a ser o futebol profissional dos Emirados Árabes Unidos. O desempenho? Respeitável. O Al Ain já se destacava por sua organização tática, preparo físico acima da média e um espírito coletivo forte. Jogadores como Ahmed Abdullah e outros jovens talentos começavam a chamar atenção não apenas localmente, mas em todo o país. A diretoria também começava a estruturar áreas técnicas, com cargos definidos, comissões de treinamento e até funções administrativas. O clube deixava de ser conduzido apenas por paixão e passava a ser gerido com visão e planejamento. Foi em 1973 que surgiram os primeiros esboços concretos para a construção de um estádio fixo. Ainda era um sonho distante, mas o desejo da torcida e dos dirigentes era claro, em dar ao Al Ain uma casa de verdade. A essa altura, a cidade já parava para ver o clube jogar. Os torcedores traziam bandeiras caseiras, cantavam nomes dos jogadores e alimentavam o orgulho de ver um time local disputar de igual para igual com os grandes do país. 1973 foi mais do que um ano de jogos. Foi o ano em que o Al Ain assumiu seu papel de protagonista. E começou a escrever, de fato, sua história como gigante do futebol dos Emirados. 1974, um ano decisivo. O futebol dos Emirados Árabes Unidos deixava oficialmente a informalidade, e nascia a primeira Liga Nacional estruturada da história do país.
E o Al Ain Futebol Clube estava lá desde o início. A recém-criada primeira divisão dos Emirados, ainda em estágio embrionário, reunia os principais clubes do jovem país para disputar, pela primeira vez, um campeonato reconhecido oficialmente. Foi o início do futebol organizado nos Emirados, e o Al Ain fazia parte desse momento histórico. A estreia do Al Ain no futebol oficial trouxe novidades, uniformes padronizados, regulamentos definidos, arbitragem organizada e um calendário competitivo de verdade. Era a chance do clube provar, dentro de campo, tudo o que vinha construindo desde 1968. Naquela primeira edição, o Al Ain teve uma campanha digna e respeitável. Apesar de não conquistar o título, o time mostrou qualidade técnica, disciplina tática e competitividade, se firmando como uma das forças emergentes do futebol nacional. A torcida, agora mais numerosa e apaixonada, lotava as pequenas arquibancadas. Os jogos do Al Ain já eram eventos da cidade. O clube deixava de ser apenas um símbolo local para se tornar um nome conhecido em todo o país. E fora de campo, a estrutura continuava a se fortalecer. O projeto do futuro estádio ganhava apoio institucional, e a base do clube começava a ser organizada com jovens da cidade. 1974 foi o ano em que o Al Ain entrou para a história do futebol dos Emirados. Não como um coadjuvante, mas como um pioneiro. Um clube que nasceu do povo e agora jogava para a nação. 1975, um ano de afirmação. Depois de sua estreia na recém-criada Liga Nacional, o Al Ain Futebol Clube estava pronto para deixar de ser promessa e começar a se transformar em potência. A segunda temporada da primeira divisão dos Emirados representava um novo desafio, o nível subia, as torcidas cresciam, e os clubes começavam a se reforçar. Mas o Al Ain não recuou. Pelo contrário, se fortaleceu. O elenco passou por ajustes estratégicos. O clube investiu em jogadores locais com mais experiência e buscou reforços regionais, enquanto mantinha a base jovem que vinha se desenvolvendo desde os primeiros anos. O técnico, agora com apoio de auxiliares, trabalhava fundamentos, organização tática e condicionamento físico com visão moderna. O resultado apareceu em campo, o Al Ain começou a figurar entre os primeiros colocados da liga. Vitórias importantes, jogos memoráveis e atuações sólidas mostravam que o clube não estava ali só para competir, estava ali para vencer. A torcida crescia como nunca. Bandeiras roxas se espalhavam pela cidade. A cada rodada, mais e mais vozes ecoavam nas arquibancadas improvisadas, empurrando o time com paixão. E nos bastidores, os planos para o primeiro estádio oficial ganhavam tração. O clube recebia apoio da liderança local e começava a traçar um projeto concreto para ter sua própria casa. Em 1975, o Al Ain deixava de ser apenas um clube em ascensão e se tornava, de vez, um dos grandes nomes do futebol dos Emirados. A base estava lançada. E o título começava a parecer inevitável. 1976, o ano em que o deserto floresceu em roxo. O ano em que o Al Ain Futebol Clube, menos de uma década após sua fundação, conquistou seu primeiro título nacional. Pela primeira vez na história, o Al Ain se sagrou campeão da primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos, um feito gigantesco para um clube jovem, que havia começado com bolas improvisadas e campos de areia. Com um time entrosado, técnico e determinado, o Al Ain apresentou uma campanha memorável. Vitórias contra clubes tradicionais como Al Vaso, Al Ahly e Al Jazeera solidificaram sua posição como uma verdadeira força do futebol nacional. O ataque era veloz. A defesa, organizada. O meio-campo, inteligente. Mas o que mais se destacava era a alma do time. Em campo, heróis locais se eternizavam. Nomes como Ahmed Abdullah, já ídolo, brilhou ao lado de jovens talentos da cidade. Fora dele, a torcida transformava os jogos em espetáculos, bandeiras, cantos e emoção que tomavam conta das arquibancadas, mesmo ainda modestas. O título de 1976 não foi só uma conquista esportiva. Foi um símbolo de identidade para a cidade de Al Ain, uma resposta a todos que duvidaram de que um clube do interior poderia competir com os gigantes das grandes capitais. E naquele mesmo ano, os planos para o novo estádio saíram do papel. A vitória no campeonato trouxe reconhecimento, recursos e apoio oficial. O futuro estava cada vez mais claro. 1976 não foi apenas o ano do primeiro troféu. Foi o nascimento da lenda. O momento em que o Al Ain deixou de ser promessa e se tornou, para sempre, um campeão. 1977, o Al Ain Futebol Clube entrava em campo com algo que nunca havia carregado antes: a responsabilidade de ser campeão.
Após a histórica conquista da Liga em 1976, o clube agora era visto com outros olhos. De equipe promissora, o Al Ain se tornará referência. Todos queriam vencê-lo. Todos queriam derrubar o novo gigante. A temporada começou com expectativa e pressão. Os adversários se reforçaram. Os estádios estavam mais cheios. A competitividade aumentava. E mesmo com alguns altos e baixos, o Al Ain manteve-se firme, lutando ponto a ponto no topo da tabela. A base do elenco campeão foi mantida. Jogadores como Ahmed Abdullah continuaram sendo peças-chave, enquanto novos talentos locais surgiam, formados nas primeiras sementes do trabalho de base iniciado anos antes. A comissão técnica apostou em manter a filosofia de jogo ofensivo, com toque de bola, intensidade e disciplina, valores que começavam a se tornar parte da identidade do clube. Fora de campo, o projeto do novo estádio avançava. A diretoria, embalada pelo título e pelo apoio da comunidade, acelerava os planos para entregar ao Al Ain uma casa digna de sua grandeza crescente. E a torcida? Ainda mais apaixonada. Agora, não era mais apenas apoio, era exigência. Era cobrança por desempenho, por vitórias, por continuidade. 1977 foi um ano de transição. De adaptação ao peso da glória. O Al Ain não repetiu o título, mas consolidou algo ainda mais valioso: sua permanência entre os grandes.